Olá, a partir de hoje você tem acesso a todas as entrevistas dos candidatos à Prefeitura de Maringá. A produção do portal Hoje Mais Maringá convidou todos os 13 candidatos. Hoje, com a gente nesse momento, aliás, para dar entrevista, está Aníbal Bianchini, do PTC, candidato à Prefeitura da cidade de Maringá. Nós vamos agora com as regras da entrevista. Todas as entrevistas terão duração de 20 minutos, iniciando-se a contagem com a formulação da primeira pergunta ao candidato. Com o intuito de garantir a isonomia de tempo, todos os candidatos terão, a partir desse momento, exatamente a mesma duração de entrevista, estando o entrevistador autorizado a interromper o candidato quando o período de entrevista se esgotar. Os 20 minutos de entrevista serão divididos da seguinte forma: serão 12 minutos para perguntas gerais. O entrevistador vai sortear temas gerais que serão discutidos com o candidato: educação, saúde, economia, segurança pública, mobilidade urbana, cultura, esporte, planejamento urbano, transparência e combate à corrupção, obras, entre outros. Ao todo, serão sorteados 4 temas e o candidato terá 3 minutos para abordar cada um deles. Serão 6 minutos para perguntas específicas. Os candidatos responderão perguntas formuladas pelos jornalistas Vitor Faria e Cris Chornobai sobre os planos de governo, visões políticas, entre outros assuntos de interesse da população. Serão 2 minutos para considerações finais. O candidato terá esse tempo livre para a sua manifestação final. Essas regras foram enviadas para todos os candidatos e ou assessores que concordaram com esse modelo de entrevista e com a exibição do material na íntegra. Nenhuma das entrevistas passou por edição. Candidato Aníbal Bianchini, seja bem-vindo, tudo bem com o senhor? Muito bem, obrigado Amaro, Cris, por nos receber aqui. É um prazer poder falar sobre a nossa cidade. Bom, o senhor tem toda a oportunidade nesse espaço, conforme as regras que nós acompanhamos, de expor aí as suas propostas para Maringá. E a gente vai agora proceder então com o sorteio do primeiro tema para a primeira pergunta desta entrevista. Vamos aqui então, mexendo aqui nos temas, trazendo já o conhecimento do público. O primeiro tema, ao qual o senhor vai falar das propostas: mobilidade urbana. Candidato Aníbal Bianchini, o que o senhor pretende fazer pela mobilidade urbana de Maringá, caso seja eleito? O que eu quero fazer na mobilidade urbana é dar sequência no Plano MOB, que é o plano pensando a mobilidade urbana para frente. Nós precisamos pensar para os próximos 40, 50 anos como que vai estar o transporte público de Maringá. Porque nós começamos ciclovias pela cidade, que elas estão um projeto desconexo. Ou Maringá vai ser referência em ciclovias, e aí precisa ter conexões para todos os cantos, levando bairros para o centro, até conexões entre municípios que em quilometragens são muito próximos, né, como Paissandu, Marialva. Então, ou Maringá vai seguir na linha de ciclovias, ou Maringá vai trazer um VLT. A gente precisa modernizar o nosso transporte público. Hoje, o transporte público está muito caro. Ele é melhor do que muitas outras cidades, mas ele não está para a terceira maior cidade do Paraná. Então, nós temos que pensar em soluções. Nós temos uma via férrea que atravessa a cidade, e isso já desde a época do meu avô, era apresentado várias ideias de aproveitar essa linha férrea para um próprio VLT ou algum outro transporte elétrico, e hoje não é, ela é apenas a linha cruzando a cidade. Então, essas são várias formas. O próprio terminal, nós fizemos um lindo terminal, mas que ele não está tão operante. Tem vários modais espalhados lá na Cacogawa, na Morangueira. Então, eu vejo que a mobilidade urbana de Maringá está desencontrada. Precisa ter uma junção de tudo isso que eu falei, né, para fazer sentido. Então tem que pegar as cabeças pensantes da cidade. A gente sabe que isso normalmente tem que trazer até pessoas de fora, que sejam referência em mobilidade urbana, para avaliar o Plano MOB, que começou final do ano. Ele foi bem atrapalhado por conta do Covid, né, as reuniões e o andamento dele, e ter um plano, então, condizente com a realidade da nossa cidade,
para levar mais conforto, encurtar as distâncias. A própria parte das multas em Maringá, quem é maringaense sofre, né? Já teve até um slogan, venha para Maringá e receba uma multa, né? Então a gente precisa cuidar disso também no aeroporto, em várias cidades. Então eu vejo, de uma forma geral, precisamos repensar o trânsito de Maringá, encurtar os tempos, ter um transporte público mais acessível, né, para as pessoas poderem vir para o centro e que a gente consiga, com isso, ser referência, já que é uma cidade plana, tem muito a ser aproveitado. É só realmente estruturar isso e pôr em ação. Tá certo, candidato. Vamos ao segundo tema agora, o sorteio. Saber qual é o tema que o senhor vai falar agora das propostas para a cidade de Maringá. Bom, a gente sorteia agora então, segundo tema, educação, candidato. Como o senhor pretende trabalhar a educação da cidade de Maringá, caso seja eleito? Esse é o tema, Mara, que eu sou mais apaixonado, educação, e me sinto orgulhoso de morar numa cidade que tem uma educação municipal de primeiro mundo. Então já deixo uma parabenização a todos os profissionais da educação que fazem milagre e conseguem índices realmente muito bons. Eu coloquei no meu plano de governo 2 coisas polêmicas na educação, que é atingir um IDEB nota 8 e conseguir garantir o piso nacional, que é aproximadamente 2.800 na jornada de 40. Aqui em Maringá é a jornada de 20. E isso eu não tirei da minha cabeça, eu sou contra o achismo na política. Eu sigo o que foi feito em Teresina, no Piauí, onde eles conseguiram, em 2 gestões, fazer uma revolução na cidade, na parte de educação, valorizando os profissionais. Foi um acordo que a cidade fez. A cidade quis que lá fosse referência em educação. Porque se você não pagar bem, não valorizar todos os profissionais da equipe, e digo não só professor, os pedagogos, os gerentes, toda a equipe técnica envolvida, não tem milagre, né? Eles que vão dar o resultado na ponta. Quem está com os filhos dentro de casa, né, sendo professores agora nesse período, sabe do que eu estou falando. Foi bom esse período para os pais, de uma forma geral, valorizarem os professores, verem a importância deles, e para uma cidade evoluída igual Maringá, se não evoluir em educação, o resto vai ficar travado, porque a gente precisa evoluir na economia. Hoje, por exemplo, nós temos um cenário onde temos mais ou menos 9.500 desempregados, mas tem muitas vagas em aberto ali na Agência do Trabalhador. Por que isso? Não estão qualificados. Então, a falta da qualificação técnica dessa população desempregada gera isso. Você tem vagas abertas e não consegue preencher. O setor de TI de Maringá está implorando por soluções nessa área, porque não tem programação, levar para a escola, dentro da grade do BNCC, né, da base curricular comum, a gente tem que levar empreendedorismo, educação financeira, programação. Em vários países a programação ela virou já uma segunda língua, então nós temos projetos de levar programação para os bairros, porque Maringá tem que pensar em Maringá para frente, Maringá do futuro. Nós somos já uma cidade universitária e se nós não tivermos essa atenção em preparar os jovens, aproveitar, temos incubadora tecnológica, parque tecnológico, então desde o ensino básico, o ensino fundamental 2, médio, chegando na universidade, tem que tudo isso se comunicar, levando esse profissional de forma qualificada para o mercado de trabalho. Nós vamos agora então ao terceiro tema dessa entrevista com o candidato do PTC, Nibal Bianchini. Já trazendo aqui o tema segurança pública, candidato. Qual a proposta do senhor para a segurança? Eu comecei a minha participação dentro da associação comercial, minha participação social na cidade. E logo eu conheci o CONSEG, que é o Conselho de Segurança de Maringá. Então a gente já vem acompanhando que os maiores avanços, se eu posso dizer, da nossa segurança pública, elas foram muito por conta da iniciativa privada. O apoio que a sociedade, as empresas aqui dão para os batalhões, para a guarda, porque a segurança pública é uma função primordialmente do Estado, né? Constitucionalmente, inclusive. Mas a gente sabe que não é o suficiente.
às vezes vem frotas em grande número para Londrina, Cascavel, para várias cidades, e Maringá tem que se virar nos 30, graças a Deus tem uma mecânica, o pessoal se vira ali, então é uma frota assim que não está condizente com o porte da cidade, e é uma atitude que tem que ser tomada em conjunto, porque não existe um órgão, uma instituição que vai aumentar a segurança pública. Ela é uma decisão colegiada, porque a segurança pública só funciona se toda a comunidade quer. Ela é uma luta muito maior do que o que um prefeito vai propor. Como gestor, como município, nós temos que conectar essas pessoas, né, saber que a responsabilidade é de todos. Hoje tem projetos na área de tecnologia, de compartilhamento de câmeras, de imagens, próprio investimento em drones, reconhecimento facial. Tem muita tecnologia para ser implementada, mas a questão do fator humano é o principal, sabe? É aquela coisa de você ter mecanismos rápidos para comunicar, no caso da mulher mesmo, um botão de pânico para ela poder acionar rapidamente. Hoje tem formas de você mapear, mapa do medo. Você consegue mapear pela cidade aquelas casas onde tem uma maior concentração, uma maior probabilidade de ter uma situação de violência, e aí você já tem um plano de ação rápido para atender aquela comunidade, aquela casa. Então há muito a ser feito. Eu acho que equipamento, munição vencida, eu acho que ter o equipamento básico para os nossos agentes de segurança trabalhar, né, a guarda municipal mesmo, ela pode atuar muito, protegendo inclusive aqueles outros servidores, como da assistência social, que tem que, às vezes, para bairros mais que tem uma concentração de violência maior, ou trabalhar com moradores de rua, com usuários de drogas, na chance de recuperar essas pessoas. Então, tem muita coisa que dá para fazer na própria educação, né, a controlar essa parte da evasão escolar. Enfim, a segurança pública tem muito para avançar. E agora a gente vai ao último tema dessa primeira parte, sorteio aqui de mais um tema para o candidato escorrer aqui, falar sobre as suas propostas para o setor. A gente sorteia agora então, tema transparência, candidato. O senhor pretende trabalhar de que forma aí nesse setor, dentro da prefeitura? Dentro de transparência, eu tenho estudado muito sobre compliance, e o compliance ele tem que ser, hoje tem algumas palavrinhas mágicas na política, né? Resposta pronta para todas as perguntas. O compliance ele tem que ser feito com muito cuidado para não tornar o processo mais burocrático ainda, porque eles são realmente engessamentos que nós fazemos para garantir lisura, né? Para garantir a transparência nas compras, em todos os procedimentos públicos, mas ele tem que ser feito realmente por especialistas. E seguir a lei de responsabilidade fiscal, garantir o lançamento, né, no Diário Oficial, a transparência nas licitações, trazer para perto o Observatório Social, que é uma coisa que sempre prometem em campanha, mas a gente vê que quando começa as gestões, o Observatório é esquecido, e ele faz, a Maringá tem o orgulho de falar, nós temos o primeiro Observatório Social do Brasil. Então, nós temos que ser referência, apoiar esses profissionais, porque eles sim têm o conhecimento técnico de fiscalização. A gente não tem, eu tenho até um projeto que eu ensino sobre cidadania fiscal para jovens. Isso é um tema que falta muito. Às vezes as pessoas, eu imagino assim, somos hoje em 437 mil habitantes. Imagina que cada um tirasse 10 minutos por semana para fazer uma fiscalização, entrar ali no portal da transparência, pelo site da prefeitura, olhar o plano plurianual, ver se a arrecadação está batendo com o previsto. Então, há muita coisa a se avançar em transparência. A gente precisa envolver a comunidade, eu acho que envolver através, não só o CODEM, ele é um ótimo exemplo de gestão participativa, pensando na área de desenvolvimento econômico. Mas a gente consegue montar também formas de reunir a população, audiências públicas, prestações de conta, chamar os líderes dos bairros, capacitar eles para
para poder também prestar conta, né, nos seus bairros, né, de como estão andando as contas do município. Essas são algumas áreas aí na parte de transparência. O senhor tem mais um tempinho, ainda mais uns 30 segundos nessa resposta. Tranquilo. A parte de transparência eu acho que é mais um compromisso do gestor, é um modus operandi, é você trabalhar, eu gosto do que o Mário Sérgio Cortella fala, né? A gente tem que agir de forma que a gente possa contar para nossa mãe o que a gente fez. Se você tem vergonha de mostrar para sua mãe o que você fez, quer dizer que aquilo não deveria nem ter sido feito. Acho que essa é uma regra aí para quem quer fazer as coisas corretas. Candidato Aníbal Bianchini, agora nós vamos para a segunda parte desta entrevista. Nós temos a participação dos nossos jornalistas aqui do portal Hoje Mais Maringá. A primeira participação é da jornalista Cris Chornobai. Ela formulou uma pergunta que nós vamos acompanhar agora e o senhor tem 3 minutos para responder. Candidato, a pergunta aqui é sobre meio ambiente e muita gente esquece que poluição sonora é um dos maiores problemas ambientais para a população urbana. Maringá tem tido uma dificuldade imensa em garantir o sossego dos moradores. Como é que o senhor pretende resolver essa situação? Em relação ao barulho, um dos projetos que nós pensamos é em criar espaços próprios para os bares, restaurantes poderem ir. Maringá está crescendo para todos os lados e a gente precisa aproveitar isso. Pensar em novos pulmões verdes, como a Cidade Jardim já foi deixado o Bosque 2, né, dos Pioneiros e o Adriano Valente, Parque do Ingá. Então nós precisamos pensar em novas áreas de lazer e novas áreas de comércio com calçadões abertos e que possa atrair os bares, restaurantes, o setor de eventos para promover esse tipo, né, de atração turística, de atração cultural para esses lugares. Nós vivenciamos nos últimos anos, né, o oposto, trazer todos esses eventos para o centro. Foi até um escândalo aí do carnaval, nos últimos carnavais, jogar tudo ali para a Vila Olímpica, que é um dos lugares, coração quase ali da cidade. Então você acaba daí gerando um conflito do morador que quer aproveitar o seu horário de descanso com a família, ter uma tranquilidade, e os jovens, é uma cidade universitária. Então ela precisa ter espaços para que isso possa acontecer. É só uma questão de lógica, de planejamento, né? Eu, quando fui universitário aqui em Maringá, eu peguei o final das festas em chácaras, né? Ali eram chácaras normalmente nas margens da cidade, onde você realmente poderia ter um som até um horário mais elevado, sem incomodar. E o que a gente tem visto é o contrário agora, trazendo essas festas, trazendo esses eventos para o centro, cada vez mais no centro da cidade, e com certeza isso gera um impacto, um desconforto para morador. Nós também temos um problema na Zona 7, que a Zona 7 é um bairro universitário, mas nos últimos, vamos dizer aí, 10 anos, ele foi, seja pelas crises, por vários motivos, ele foi houve uma migração. Hoje, por exemplo, na Zona 7 virou um bairro familiar. O número de famílias morando hoje na Zona 7, aí você tem um conflito direto com aquela característica de um bairro universitário. Então são coisas que têm que ser pensadas. O universitário precisa morar perto da universidade. Então, obviamente, perto das instituições de ensino de Maringá, vai ter uma grande concentração de jovens. E isso tudo tem que ser sempre cuidado com as imobiliárias, orientado, o próprio plano diretor, para não ter esse conflito direto. Muito bem, candidato Aníbal Bianchini, do PTC. A gente tem agora mais uma pergunta do jornalista Vitor Faria, ele formulou a pergunta e a gente acompanha agora. Candidato, Maringá tem diversos programas de ações sociais e de políticas públicas. Em 2020, por exemplo, o que menos recebeu recursos foi mulheres e políticas públicas.
A minha pergunta para o senhor é muito simples. Que tipo de ação o senhor vai fazer em prol das mulheres, caso seja eleito? E mais do que isso, consegue se comprometer nesse momento a garantir pelo menos 50% das vagas de primeiro escalão do governo do senhor para as mulheres? Essa pergunta ela foi encaminhada para nós também pelo movimento de Mais Mulheres no Poder, a qual a minha vice, Cristiane Tazinafo, faz parte. Eu sou um apoiador de ter mais mulheres no poder, porque eu vivenciei a dificuldade que sequer conseguir aquela cota de gênero dos 30% para formar uma chapa de vereadores. Isso é algo assim muito triste da nossa política, ter que implorar para a mulher sair candidata, buscar a mulher atrás de candidato. E o que eu analiso é o seguinte situação: nós temos sim que estimular, incentivar mulheres a vir para a política, para o poder, ocupar mais cargos. Já é fato que as mulheres elas têm qualidades que nenhum outro homem vai ter dentro das empresas, na parte até organizacional, e existe historicamente realmente uma descompensação, né? E você vê hoje os salários de alto escalão, eles normalmente vão para os homens, né? E as mulheres acabam ficando prejudicadas. Eu sou contra iniciativas referentes a cotas, né? Eu vejo que a gente tem que resolver o problema na raiz dele, dar oportunidades para as pessoas crescerem, se desenvolverem, e a meritocracia. Então você, num cenário que estamos aí com uma crise gerada pelo Covid, você garantir 50% dos cargos para mulheres, eu não vejo que é isso que vai resolver. Eu acho interessante, né, eu acredito na educação, que a gente consiga desde o ensino básico, que é onde a prefeitura atua, trabalhar com empreendedorismo, mostrar para essa nova geração que está vindo todas as oportunidades que elas têm, desenvolver ao máximo, potencializar ao máximo. Pode sim, aí nesse caso eu acho interessante ter incentivos, né, juros, né, já tem como o Banco da Mulher, com situações que a gente possa promover aquelas que querem empreender, ter situações facilitadas para entrar no mercado, para se destacar. E eu pretendo trabalhar mais nessa área, não com cotas, mas com estratégias, com incentivos, principalmente em bairros e aquelas em vulnerabilidade social, aquelas que estão presas a um marido por uma questão financeira. Aí sim é onde o Estado pode intervir para dar uma oportunidade dela atingir a sua independência financeira, não ter que ficar atrelada a uma pessoa apenas por questões materiais. Então essa que é uma sensibilidade que eu tenho eu acho muito polêmico esse tópico, e a gente precisa atacar onde a dor é real. Muito bem, candidato, nós vamos agora ao nosso final, né, a livre manifestação, a nossa consideração final da entrevista. O senhor fica à vontade. Então eu quero agradecer aqui o Portal Hoje Mais, ao Amaro, a Cris, o Vitor, por nos receber, a você maringaense que está aqui nos assistindo. Eu sou Aníbal Bianchini, tenho 29 anos, sou empresário aqui da cidade, minha família é pioneira, eu estou sem coligações, eu estou fazendo a política como eu acredito, para a gente chegar lá sem comprometimentos, não negociamos cargos. Eu estudei para ser prefeito na maior escola de lideranças políticas do Brasil, eu participei da jornada para futuros prefeitos, que foi realizada por muitos gestores públicos do Brasil e a Universidade de Colômbia, para apresentar um plano de governo. Nós somos os que apresentamos o maior número de ideias para melhorar Maringá. Então eu te convido a acompanhar minhas redes sociais, minhas páginas nas redes sociais, o meu site, analisar o plano de governo e juntar a nós nessa fase de renovação e mudança que Maringá precisa. É 36. Obrigado, candidato, por ter comparecido. E se você quiser acompanhar as propostas dos demais candidatos, dos outros 12 candidatos à Prefeitura de Maringá, você pode clicar no link que está aqui nesta publicação. Muito obrigado e até a próxima.